hoje o Parlamento com Deus vai falar sobre anemia e você vai saber um pouco mais sobre as causas e os tratamentos para esse problema. Para debater esse assunto, convidamos o Dr. Assuero Silva, que é hematologista, a doutora Cláudia Cople, nutricionista e professora da UERJ, e a deputada Graça Pereira. Sejam bem-vindos ao Parlamento com Deus. Doutora Assuero, já que o senhor é um especialista no sangue das pessoas, queria saber do senhor o que provoca essa anemia mais conhecida, que é por carência do ferro. O que leva a essa carência e deixa as pessoas doentes? A definição de anemia é muito simples, é a redução de uma proteína específica que tem, a hemoglobina. Sem querer aumentar muito ou ser muito científico, só para a gente entender, é uma proteína ligada a ferro. Então, ferro, globina, uma proteína ligada a ferro. Essa proteína tem uma função fantástica, que é a única função dela, que é transportar oxigênio. Então, em última instância, a célula vermelha, a hemácia, serve para transportar oxigênio. Pois bem, a carência do ferro, que a gente vai ter aí uma série de perdas ou de não absorção, enfim, ou de não conseguir conjugar o ferro, mas de uma forma geral, a carência do ferro faz com que a gente não consiga produzir essa hemoglobina, não consiga ter a quantidade adequada de células e, consequentemente, mais importante, não consiga fazer o transporte de oxigênio adequado ao organismo. E aí, tendo todas as consequências da ausência de oxigênio. Em última instância, a gente tem que raciocinar uma anemia, seja ela de qualquer espécie, mas principalmente a carencial, principalmente a ferropriva, uma anemia que produz uma ausência de oxigênio nos seus tecidos. E aí explica, um tecido sem oxigenação, em qualquer parte do corpo, vai ser um tecido que sofre. É um cabelo que não é bem oxigenado, vai cair. É uma unha que não é bem nutrida, vai ficar quebradiça. É um raciocínio que vai ficar lentificado, porque não vai ter o oxigênio necessário para produzir. Enfim, é um organismo como um todo que vai sofrer. Todos esses são sintomas de anemia que as pessoas têm que ficar atentas. Já começamos a falar, exatamente, né? São sintomas muito claros de anemia, que são as anemias em que a gente tem o personagem clássico do Monteiro Lobato, que é o Jeca Tatu, é exatamente isso, é um amarelão. É o sujeito que tem sono, que é um preguiçoso, que é um cansado. É exatamente isso. Ele não é um cansado porque quer, ele não é um preguiçoso porque ele quer. Ele é anêmico? Ele é anêmico. O Jeca Tatu, ele é um anêmico. O Monteiro Lobato foi muito sábio quando colocou isso, né? E eu especulo, muito provavelmente por anemia carencial, muito provavelmente porque ele era infestado de vermes, muito provavelmente porque ele perdia sangue e não conseguia absorver os alimentos pela infestação. Tudo isso é especulação, tá? A gente poderíamos chamar Monteiro Lobato. Mas é importante dizer, né, sobre essa infestação de vermes, por exemplo, porque a gente vê, por exemplo, muitas crianças em condições precárias no país afora, e aí, às vezes, a pessoa não sabe, de repente até tem uma alimentação correta, mas está anêmica mesmo assim, porque está perdendo sangue, às vezes, nas fezes, no trato intestinal e não está percebendo. É verdade. E é bom que a mãe preste atenção nisso, né? Isso. Porque às vezes a mãe acha que a criança está cansada, está com preguiça, não quer estudar e não percebe que a criança está com anemia, né? Isso mesmo, perfeito, deputada. E uma coisa que a gente vale a pena lembrar, nós temos um pico de 0 a 24 meses, onde a criança está numa fase de crescimento e desenvolvimento, é o maior risco da anemia carencial por ferro. Então, a criança que começa a diminuir a atividade física, fica apática, começa a ter... Algumas crianças até ficam um pouco irritadas. Esse olhar, provavelmente a gente está com uma criança num momento que ela mais precisa de ferro para replicação tecidual, para oxigenação. Conforme ele colocou muito bem, eu preciso ter um olhar... E aquela coisa que a mãe, aquela coisa que a mãe fazia assim no olho da gente, puxava e olhava se estava pálido. É verdade? Continua? Não é o melhor método, mas é verdade. Claro que sim. Mas a margem de observação disso é muito longa, muito larga. E aí tem que ter muita experiência para identificar. E mesmo assim, às vezes você coçou o olho, já ficou vermelhinho. E aí você perde esse poder de observação. Mas olha, só para voltar, sem voltar muito, eu digo assim, o tratamento da anemia em nível populacional, ele inicia na engenharia sanitária, inicia na educação alimentar, muito mais até do que o atendimento médico. Se eu tenho uma rede sanitária
eu já elimino uma série de problemas associados à parasitose. Se eu tenho uma educação alimentar, uma educação de base, ensinando ao lavar as mãos, ao cuidado de higiene, ao cuidado de higiene com os alimentos, é uma outra etapa que já eliminaria muito do problema que a gente tem. Aí, a partir daí, entra o processo, necessariamente, não só de tratamento médico, como, claro, nutricional. Doutora Cláudia, já que a gente está falando sobre os alimentos, a importância deles na nutrição, no ferro, e as pessoas que não consomem carne, aquelas ditas vegetarianas, algumas consomem proteínas de leite, de queijo, por exemplo, mas não consomem nenhuma proteína animal, nenhuma fonte de proteína animal. Como é que essas pessoas fazem essa compensação do ferro? Existe a necessidade de fazer essa compensação com outros alimentos? Elas têm uma possibilidade maior de ficar anêmica do que outras pessoas? Nesse caso, o que nós reorientamos? Os vegetarianos ou o ovo-lacto vegetariano, eles devem fazer uma alimentação balanceada no sentido de a união em todas as refeições da vitamina C, de fonte alimentar mesmo, uma limonada, uma laranjada, e procurar utilizar grão de bico, feijões diferentes, por exemplo, feijão azuki. É um feijão vermelho, são ótimas fontes de ferro. Então, ele pode estar utilizando esses alimentos com maior frequência, com a utilização naquela refeição, porque também tem isso, tem que ser combinada na mesma refeição. Eu ponho meu feijão azuki, tomo a limonada ou a laranjada naquela refeição, o suco de caju, acerola. Então, essas fontes de vitamina C vão ter que compor. E uma outra coisa que a gente tem que alertar, no caso do ovo-lacto vegetariano ou no vegetariano restrito, é não unir algumas substâncias que fazem competição pelo ferro. Cálcio, no caso, e a ovoalbumina. Ou seja, numa refeição que eu tenha restrição de ferro, eu não posso utilizar uma preparação à base de leite. Um caso que eu venha fazer, ou, por exemplo, uma lasanha vegetariana, eu não posso estar utilizando leite nessa preparação. Fazer um molho à base de leite, por exemplo. Que vai quelar, vai... Ou um acompanhamento com ovo também, não seria adequado. Tomate, né? Vamos usar um molho de tomate, entendeu? E aí o que acontece? Por exemplo, é muito comum a gente ver a mãe amassa ovo toda hora para misturar na alimentação da criança. Você está quelando ferro. Então, quando eu estou tratando um vegetariano, eu não posso juntar a ovoalbumina, quer dizer, a clara de ovo, e não devo juntar nenhum alimento rico em cálcio, que vão competir pelo ferro. E aí eu procuro nessa refeição ajudar através da absorção da vitamina C, a vitamina C para ajudar a absorção do ferro, entendeu? E as pessoas que fazem dieta para emagrecer e são anêmicas, quais são os cuidados mais importantes que elas têm que ter? Qual a preocupação que ela tem que ter? A pergunta da senhora está errada em essência. Quem já é anêmico não pode fazer uma dieta para emagrecer. Quem é anêmico tem que tratar a sua anemia. Quer dizer, estabelecida a anemia, ela tem que ser tratada, claro, sem dúvida nenhuma, com a reeducação alimentar, com a adequação alimentar, mas também com a farmacoterapia. Mas tem gente que fica anêmico por causa da dieta, né? Eu não sei se fica. Não sei se fica anêmico. Provavelmente alguém que já tem uma tendência à anemia, alguém que já tem alguma perda crônica, alguém que já tem alguma restrição ou que tem reservas muito baixas, e aí diante de uma dieta muito restritiva, se a dieta talvez não for uma dieta balanceada, né? Porque a dieta balanceada, a gente tem que ver, a maioria da causa da anemia ferropriva por carência de ferro é erro alimentar. Isso é coisa. Mas tem alguns trabalhos mostrando que na obesidade existe a liberação da epsidina, essa palavra que hoje está na moda, que a gente trabalha com anemia. A epsidina, ela bloqueia a utilização do ferro pela hemoglobina. Então, às vezes, eu até... O que é essa substância? Vamos traduzir isso para quem leigo que está em casa. Um pouco difícil. Muito técnico, né? Muito técnico. Então, essa substância... Aquela nossa amiga que está nos assistindo ali, que ela está um pouquinho obesa, ela não entendeu muito bem, não. Não, desculpa. O que acontece? Essa substância, ela faz a regulação da absorção do ferro. Ela é normal, todos nós temos liberação de epsidina. E aí, em determinados momentos, quando a obesidade ela
aumenta, o tecido adiposo aumenta demais, eu tenho um processo, como a gente chama de inflamatório. Isso. E isso faz liberação de epsidina. Essa substância, ela bloqueia a utilização do ferro corporal. Então eu posso vira uma pessoa anêmica. Isso. Eu tenho como manifestação um quadro de anemia. E aí, o que eu tenho que fazer? Ter o cuidado, a gente faz a suplementação de ferro, mas eu tenho que ter uma melhora desse quadro metabólico para que a gente consiga normalizar os níveis séricos de hemoglobina. Então, se a mãe tem um filhinho bem gordinho, ela tem que prestar atenção se essa criança é bem gordinha. Tá tão bem alimentada. Se ela não é. Essa história da epsidina é importante lembrar, porque o organismo reconhece a inflamação como um todo. Nem sempre ele identifica que ela é infecção ou que ela não é infecção. O objetivo de se bloquear a absorção de ferro é que o ferro também alimenta a bactéria. Então, aí vem a história evolutiva da existência da epsidina. Ela equilibra essa absorção para que num processo infeccioso, ao invés de eu alimentar o indivíduo, acaba alimentando muito mais a infecção. Então, assim, a gente tem pego lá no hospital, no Pedro Ernesto, muitas crianças obesas, que hoje são obesas, crianças mesmo, 8, 9 anos, com anemia por erro alimentar e também por esse processo inflamatório. Só para lhe dar um dado, eu faço em consultório, com muita frequência, o atendimento a obesos em pré-operatório de gastroplastia, de cirurgia redutora, enfim. E eu ouso dizer, claro que cientificamente esse dado não tem um valor maior, mas numa apreciação individual, eu digo assim que a grande maioria é de malnutridos. A imensa maioria. A grande maioria anêmicos e uma percentual muito grande de malnutridos. Está consumindo muito e muito mal. A gente dá atenção, chamar a atenção das mamães aí, né? Para que essas crianças que ela olha assim, meu filhinho está tão gordinho, tão bonitinho, mas ele pode estar nele. Gordura não é sinal de saúde, né? Eu tenho sempre falado que isso a gente não pode esquecer. Tem que procurar o seu médico, procurar o pediatra nas crianças, o adulto, procurar o seu médico e investigar a possibilidade de perdas, que é importantíssimo. Eu chego a dizer que as mulheres conhecem muito pouco de menstruação, né? Em aula, quando pego uma turma assim, eu falava assim, olha, vamos dosar aí, vamos ver como é que é a menstruação de vocês. Digam quem tem a menstruação correta, quem tem a menstruação errada. Escrevam no papelzinho. A grande maioria acha que está correto. Quando você vai ver o papel, olha, eu menstruo 15 dias por mês, eu menstruo 35 dias por mês, 40 dias por mês. Você tem aberrações, eu menstruo 1 dia por mês. Enfim, as mulheres conhecem muito pouco essa questão da perda menstrual. Tem mulheres que perdem sangue 5, 6, 7, 8, 9 dias por mês e acham que isso é absolutamente normal. E chegam anêmicas e não sabem qual é a causa. Querida, seja bem-vinda aqui no meu consultório, mas antes você vai no seu ginecologista tratar isso. Eu não vou tratar uma anemia de alguém que tem uma perda crônica mantida. Vai ser um tratamento frustrado para mim e para ela. Vai voltar a anemia sempre, imediatamente. Né? Gente, a gente precisa fazer um pequeno intervalo e volta falando um pouco mais sobre os tratamentos e as causas de anemia no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí.